Era uma vez uma menina, e ela tinha cabelos tão lindos e longos que nem todos que a viam podiam tirar os olhos. Os fios eram tão leves, dourados. Portanto, eles a chamavam de cachinhos dourados. Apesar de toda a sua beleza, ela era uma menina muito travessa. A mãe sempre permitiu que ela andasse no quintal, mas ordenou que ela não fosse para a floresta atrás de sua casa. A Cachinhos Dourados estava muito interessada em saber o que há naquela floresta. E assim, enquanto a mãe não viu, ela de alguma forma saiu de casa para a floresta. A garota caminhou por muito tempo na floresta. Ou ele encontra uma baga, depois olha para uma linda flor e ouve o canto dos pássaros. Então ela se perdeu na floresta. E de repente ela viu uma casa incomum em uma clareira. Cachinhos Dourados se aproximou dele silenciosamente. Andei por aí, mas não vi ninguém. Ela bateu na porta, mas ninguém respondeu. Então ela bateu com mais força e a porta se abriu. Goldilocks entrou com cautela. 3 ursos viviam naquela casa. Um urso era o pai, grande e peludo. A outra era uma mãe ursa. Era menor. O terceiro era um ursinho. Os ursos não estavam em casa porque foram dar um passeio na floresta. A garota entrou na sala e viu 3 tigelas de mingau na mesa. A primeira tigela, a maior, era o papai urso. A segunda tigela, menor, era da mãe ursa. E a terceira, a menor, era um filhote de urso. Perto de cada tigela estava uma colher, grande, média e pequena. Cachinhos Dourados estava com tanta fome que primeiro quis comer em uma tigela grande. Ela pegou a colher maior, pegou o mingau, provou, mas o mingau estava quente demais. Então ela pegou uma colher média, pegou o mingau, provou, mas o mingau estava muito frio. Finalmente ela pegou uma colher pequena e provou o mingau da tigela pequena. Este mingau não estava quente nem frio, era perfeito. E Goldilocks comeu todo o mingau da tigela pequena. Depois de comer, a menina quis sentar-se e viu 3 cadeiras perto do fogão. Uma grande, outra menor e a terceira, muito pequena, com um pequeno travesseiro vermelho. Primeiro, ela tentou subir na cadeira maior, mas não conseguiu. Em seguida, a menina tentou sentar-se na cadeira do meio, mas era muito difícil e desconfortável. Finalmente, ela se sentou na cadeira mais pequena, e era a certa para ela. Cachinhos Dourados gostou tanto da cadeira que começou a se balançar nela. A cadeira rachou, quebrou e ela caiu no chão. A garota se levantou e foi para outra sala. Havia 3 leitos, grande, médio e pequeno. Primeiro, Cachinhos Dourados subiu na primeira cama, mas era muito alta e dura. Deitei no do meio. Era muito espaçoso e macio. A garota deitou-se na terceira e menor cama. Ela era a certa para ela. Cachinhos Dourados se sentiu tão confortável e aconchegante que ela adormeceu rapidamente. A menina estava dormindo quando a família do urso voltou para casa. Os ursos ficaram com muita fome e imediatamente foram para a mesa. Vendo sua tigela, papai urso ficou muito bravo. Alguém estava comendo meu mingau. Ele rosnou. A mãe urso também olhou para a tigela e rosnou menos alto. Alguém estava comendo da minha tigela também. E o filhote de urso, vendo sua tigela vazia, gritou alto. Alguém não comeu apenas da minha tigela, ele comeu todo o meu mingau. Os ursos sentiram o cheiro de que algo estava errado, deixaram a mesa e começaram a olhar em volta. O papai urso percebeu que alguém mexeu na cadeira e rosnou com uma voz terrível. Alguém estava sentado na minha cadeira. A mãe urso olhou para sua cadeira e reclamou. Alguém estava sentado na minha cadeira e a tirou do lugar. E então, o urso olhou para sua cadeira quebrada e gritou novamente. Alguém não apenas sentou na minha cadeira, mas a quebrou. Todos os 3 ursos entraram cautelosamente no quarto. Alguém estava deitado na minha cama e a amassou. Rugiu papai urso com uma voz terrível. E alguém estava deitado na minha cama e a amassou, rosnou a mãe ursa. O ursinho olhou para sua cama e gritou de novo.
Alguém estava deitado na minha cama. E então ele viu a garota e gritou com uma voz fina: "E ainda dorme nela?" Papai e mamãe ursos foram para a cama e viram que uma menina estava dormindo ali. Cachinhos Dourados acordou com o grito de um filhote de urso e estava muito assustado. Havia 3 ursos na frente dela. Ela instantaneamente saltou para fora de casa e correu para onde seus olhos olhassem, sem olhar para trás. A menina correu muito, estava muito cansada e então viu sua mãe, que procurava a filha desaparecida na floresta. Desde então, Cachinhos Dourados sempre ouviu sua mãe e não fez nada sem sua permissão. Ela se tornou uma menina muito obediente, gentil e boa. Era uma vez uma porca-mãe e seus 3 leitões. 3 irmãos têm a mesma altura. Redondo, cor-de-rosa, com as mesmas caudas engraçadas. Durante todo o verão, os porcos brincaram na grama verde, se aqueceram ao sol, se aqueceram nas poças. Mas então o outono chegou. Um dia minha mãe disse que era hora de eles pensarem no inverno. Ela pediu que construíssem uma casa grande. O irmão mais novo disse que o inverno ainda está longe. O irmão do meio disse que construiria sua própria casa quando necessário. E o irmão mais velho decidiu construir ele mesmo a casa. Os irmãos mais novos e do meio não faziam nada além de jogar seus jogos. Ficava cada vez mais frio a cada dia. O irmão mais novo decidiu construir uma casa de palha. O irmão do meio achou que faria muito frio na casa de palha no inverno. Ele decidiu construir uma casa com gravetos e gravetos. À noite, seu alojamento estava pronto. Eles estavam muito orgulhosos de si mesmos e não se cansavam de seus edifícios. Agora eles estavam livres e podiam fazer o que quisessem. Eles decidiram ir até o irmão mais velho e ver que tipo de casa ele havia construído para si mesmo. O irmão mais velho estava ocupado construindo. Ele aplicou pedras, amassou argila e aos poucos construiu para si uma casa confiável e durável. Os irmãos mais novos encontraram o irmão mais velho trabalhando. Eles ficaram muito surpresos com o tipo de fortaleza que ele estava construindo. O irmão mais velho continuou a trabalhar calmamente. Os irmãos mais novos e do meio começaram a brincar e rir de sua casa. Eles estavam tão divertidos que seus gritos estridentes ecoaram pelo gramado. O irmão mais velho pediu para ficar quieto, pois o lobo podia ouvi-los. Os irmãos mais novos e do meio se divertiram ainda mais. Eles decidiram que o irmão mais velho era apenas um covarde. E os 2 bravos irmãos foram dar um passeio. No caminho, cantaram e dançaram e, ao entrarem na floresta, fizeram tanto barulho que acordaram o lobo que dormia sob o pinheiro. O lobo, insatisfeito e faminto, dirigiu-se ao local de onde vinha o grito de 2 porcos idiotas. Os irmãos caminharam alegremente e falaram sobre a facilidade com que lidariam com o lobo. E de repente eles viram um lobo vivo de verdade. Ele estava parado atrás de uma grande árvore. Ele tinha olhos muito malignos e uma boca enorme e dentuça. Os irmãos estavam tão assustados que suas caudas finas tremiam delicadamente. O lobo se preparou para pular. Ele estalou os dentes e piscou o olho direito. Os porquinhos de repente voltaram a si e, gritando pela floresta, correram para fugir. Levantando nuvens de poeira, eles correram cada um para sua casa. O irmão mais novo correu para sua cabana de palha e bateu a porta na frente do lobo. O lobo rosnou e exigiu abrir a porta. O irmão mais novo, com medo, não conseguia pronunciar uma palavra. Então o lobo começou a soprar. O telhado claro voou imediatamente para fora da cabana de palha. O lobo respirou fundo e soprou uma segunda vez, e a casa de palha voou em todas as direções. O lobo ficou encantado, estalou os dentes e se lançou sobre o irmão mais novo. Mas o porco habilmente se esquivou e correu. Ele correu para a casa do irmão do meio. Os irmãos conseguiram se trancar e se olharam consternados. O lobo ficou com raiva e começou a soprar. A casa está ligeiramente torta. O lobo soprou um segundo, depois um terceiro e depois uma quarta vez. Mas a casa ainda estava de pé. O lobo respirou fundo e soprou pela quinta vez. A casa estremeceu e desmoronou. Apenas uma porta ficou por algum tempo no meio das ruínas. Horrorizados, os leitões correram para a casa do irmão mais velho.
O lobo correu atrás deles. Ele tinha certeza de que desta vez os porcos não fugiriam dele. Os leitões passaram rapidamente pela grande macieira sem nem mesmo bater nela. E o lobo não teve tempo de se virar e acertar a macieira, que o cobriu de maçãs. Uma maçã dura o atingiu entre os olhos. Um grande galo saltou na testa do lobo. Neste momento, os irmãos mais novo e do meio conseguiram correr para a casa do irmão mais velho e trancar a porta. O lobo correu para a porta, rosnou e exigiu abri-la. Os irmãos mais novos estavam com muito medo e não podiam dizer nada em troca. E o irmão mais velho sabia que ele e seus irmãos não tinham nada a temer em uma casa de pedra sólida. Então o lobo sugou mais ar e soprou assim que pôde. Mas não importa o quanto ele explodiu, nenhuma única pedra se moveu. E então ele olhou para cima e notou uma chaminé grande e larga no telhado. Ele subiu cuidadosamente no telhado e começou a descer pelo cano. Os porcos ouviram um farfalhar. O irmão mais velho adivinhou imediatamente o que estava acontecendo. Ele rapidamente correu para o caldeirão, onde a água fervia, e arrancou a tampa. O lobo desceu pelo cano e caiu direto no caldeirão. Seus olhos se arregalaram para a testa. O lobo escaldado voou com um rugido selvagem e correu para a floresta. E os 3 porquinhos cuidaram dele e ficaram felizes por ter ensinado uma lição ao ladrão malvado com tanta habilidade. A partir de então, os irmãos e a mãe passaram a morar juntos, sob o mesmo teto.